Pablo Escobar foi talvez o maior narcotraficante de todos os tempos. Sua história está aí eternizada em livros, em filmes e séries. O colombiano chegou a ser o sétimo homem mais rico do mundo. Ele tinha tanto dinheiro vivo, dinheiro em espécie, que dizem relatos que ele perdia cerca de 10% desse dinheiro todos os anos por causa da deterioração das notas, das cédulas de dólares nos armazéns onde ele estocava o dinheiro. Pela umidade, ratos que comiam as notas e coisas do tipo. Era muito rico. Não sabia literalmente onde colocar todo o seu dinheiro. Sua riqueza, obviamente, vinha do tráfico de drogas. No auge do tráfico que ele fazia, ele contrabandeava 15 toneladas de cocaína por dia. Por dia. Eram milhões e milhões de dólares todos os dias, suprindo o mundo todo com cocaína. Mas como ele fazia para se manter no poder? Ele mantinha um domínio pelo terror. Ele matava, executava subordinados, executava rivais, executava juízes, políticos, policiais, oficiais do governo. Executava quem se colocasse no seu caminho, a ponto de, uma vez, explodir um avião porque ali haviam candidatos à presidência, às eleições presidenciais. Chegou a explodir a Suprema Corte. Explodir a Suprema Corte do país e matando juízes nesta ação. O lema dele era grana ou chumbo, ou dinheiro ou bala. O que você vai fazer? Você vai me dar o dinheiro ou eu vou te dar a bala? Essa era a estratégia de Escobar. Ele morreu em 93, aos 44 anos de idade. Jovem, morreu numa perseguição policial. E apesar de todos os seus crimes, na cidade onde ele atuava, em Medellín, na Colômbia, Escobar era um herói. Olha só, olha a controvérsia. Um dos bandidos mais procurados do mundo, na altura, na sua cidade era um herói. Sabe por quê? Porque Pablo Escobar, ele procurava manter bons relacionamentos com os pobres da sua cidade. Ele queria ajudar o pobre, então ele construía casas, ele ajudava times de esporte, de futebol, que não tinham condições de construir seus estádios, ele construía estádios. Ele era uma espécie de Robin Hood, né, que ajudava os pobres, procurava, até mesmo às vezes literalmente, distribuir dinheiro para os pobres. Então, na sua cidade, os pobres cooperavam com ele, retendo informações das autoridades, tentavam acobertar as operações de Escobar e etc, etc. Por que eu estou falando tudo isso para você? Porque é importante que você entenda também, para os dias de hoje, que caridade não pode encobrir pecados. É muito comum pessoas, é claro que eu estou dando um exemplo extremo aqui, mas esse exemplo sempre existiu e sempre vai existir, não só na pessoa de Pablo Escobar, mas hoje em dia nós temos políticos que acham que porque fazem algumas ações sociais, ajudam pobres e etc., isso compensa pela corrupção que praticam, compensa pelos roubos que praticam. E isso é um sentimento comum, natural, em muitas pessoas, no ser humano de forma geral. Porque o sentimento de culpa que o pecado traz move a pessoa
para fazer alguma coisa para compensar, para lidar com aquela culpa. Quando a pessoa está vivendo no erro, quando ela vive, seja no crime, na mentira, no engano, no estelionato, na violência, quando ela vive praticando a injustiça, porque pecado é injustiça, e ela sabe, ela está consciente disso, que ela está vivendo no erro, então ela gera dentro de si uma culpa. Há uma culpa que fica aqui dentro, porque o ser humano não foi criado para fazer maldade. A natureza de Deus foi emprestada ao ser humano quando ele foi criado. Então, o ser humano tem um senso de justiça. E esse senso de justiça vem do próprio Deus, que é o justo, que é o único e verdadeiro juiz e justo. Então, quando o ser humano vive na prática da justiça, seja ela grande ou pequena, se você, por exemplo, fala uma mentira para o seu marido, você fala uma mentira para o seu pai, para a sua mãe, você dá o troco errado para uma pessoa, enfim, você comete uma injustiça, aquilo imediatamente mexe com o seu interior e causa um desconforto. É claro que muitas pessoas, devido à persistência no erro, essa sensibilidade vai diminuindo. Então, a pessoa que insiste, vive no erro persistentemente, ela começa a ficar fria, ficar indiferente. Mas nunca que ela consegue 100% se livrar desse desconforto, dessa culpa que está dentro dela, que é a culpa pelo pecado, pela injustiça, de saber que o que ela tem feito é errado. Tão errado que ela não gosta que alguém faça com ela. Ela faz com os outros, mas quando chega a vez dela, ela não gosta. Então, a palavra de Deus nos ensina que caridade, obras de caridade, boas obras, não podem encobrir pecados. Uma pessoa que é de Deus de verdade, ela vai praticar boas obras porque isso é natural, é obrigação dela. Ela não vai fazer boas obras para encobrir seus pecados. Ela vai fazer boas obras porque está dentro dela querer ajudar as pessoas. Mas quem faz boas obras na esperança de que aquilo vá compensar pelas más obras que tem feito, está se enganando. A própria palavra de Deus diz lá em Efésios, capítulo 2, que a salvação não é pelas obras. Está escrito que a salvação é por meio da fé. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então Deus não vai perdoar pecados porque eu dei cestas básicas. Deus não vai perdoar pecado porque eu dei boas ofertas na igreja, porque eu ajudei o mendigo, o morador de rua. Não. Imagine, eu te pergunto, você esposa, você marido, pense comigo. Se o seu marido, se a sua esposa te traísse você com outra pessoa, e aí chegasse assim, falasse, olha, eu te traí, quero dizer para você que eu te traí, mas no caminho de volta para casa eu dei 100 cestas básicas ali na comunidade para as pessoas pobres, tá? Tudo certo? Tá legal? Tudo bem? Parece piada, né? Parece piada. Pois é, você não aceitaria isso. Você não aceitaria que uma traição fosse encoberta por obras de caridade? Você acha que isso impressiona a Deus? É só pensar, só um pouquinho. O que realmente encobre pecados? Primeiro, se você já está no pecado, vivendo no pecado, o que você precisa fazer é reconhecer o seu pecado, se arrepender dele, confessá-lo e abandoná-lo. Diante do arrependimento vem o perdão de Deus. Quando a pessoa se arrepende, confessa, abandona o seu pecado, Deus perdoa. E então, com o abandono do pecado, a pessoa é perdoada
e a partir dali ela passa a viver longe do pecado. Como Jesus falou àquela mulher adúltera: vá e não peques mais. Eu te perdoo pelo que você fez até aqui, mas por favor, pare de fazer isso. Então o arrependimento e a fé no Senhor Jesus é que traz o perdão de pecados. E quando a pessoa é de fato perdoada e consciente do que Jesus sofreu para que ela pudesse ser perdoada, então ela não vive mais cometendo pecado, fazendo assim do sacrifício de Jesus uma piada. Não. Ela abandona o pecado e passa a viver na obediência. Então não se esqueça, se você está tentando encobrir, lidar com a sua culpa, sua má consciência, com ações de caridade, saiba que você não está enganando ninguém. Ninguém, nem a Deus, nem ao diabo. Talvez só os bobos que recebem a sua caridade, achando que você, que é um tipo de Robin Hood, que você justifica, sua caridade encobre os seus erros, né? Aquela pessoa que diz assim: não, eu voto no político que rouba, pelo menos ele faz, né? Então, tem gente que gosta, tem gente igual a esses que roubam e fazem, que apoiam, passam pano para essas pessoas. Tá bom, talvez a elas você esteja enganando, mas nem a elas, na verdade, porque elas sabem que você rouba, mas o problema é que elas são igual a você, são iguais a você. Talvez essas pessoas estão no seu time, mas você não engana Deus e você não engana, com certeza, nem a sua própria consciência. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar, até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!